Olá, tudo bem? Feliz 193 anos para Rio Claro. Hoje, dia de São João Batista, sede deste Instagram. Hoje comemora-se 193 anos de Rio Claro e nada mais justo do que tratarmos de um assunto atual com uma pessoa que vai trazer muitas boas notícias para a gente, espero, e todos nós esperamos. Um abraço para Paula, faz tempo que eu não falo contigo, a Eunice também. A Cris Alves é gestora de RH, pós-graduada em psicologia organizacional. É trava-língua isso, hein? A Cris vai falar sobre empregabilidade e mercado de trabalho. Estou esperando ela para a gente começar essa live de agora. Fazia tempo que a gente não fazia uma, né? Tô com saudades de algumas lives aí. Segunda-feira fui convidado pela paróquia de São João Batista para falar sobre fake news e tá lá no YouTube da TV Oração. Veja lá se foi bom, comente. Vou ver se eu consigo transportar um trechinho dessa live para cá, para o meu Instagram. E eu quero muito agradecer a todos vocês que sempre incentivam e até se inspiram nessa live, como meu amigo Matheus Pesotti, que daqui a pouco, às 9h30 da noite, saindo dessa live, eu vou para a live dele lá, porque ele vai, junto com o jornalista Gil Biondi, falar de música e cerveja. Eu não bebo cerveja, mas gosto de música. Chegou a Cris aqui, a gente vai chamá-la. Mas, ô, minha amiga Nakai, ó, séculos que eu não falo contigo, apareça, viu? Você deve ter mudado de WhatsApp aí, precisa aparecer. Oi, Cris, como é que vai? Oi, Serginho. Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Olha, tudo bem. Foi aguardada essa live, porque você foi Verdade. convidada numa live, eu acompanhei, com, se não me falha, uma advogada, acho que era Bruna o nome A dela, Bruna, ótima. e muito boa a live que vocês fizeram, e desde então, Verdade. nossos advogados estão tentando entrar em contato com os seus advogados para a gente marcar esta live aqui. Então, Ai, valeu. Serginho, eu até ia comentar agora. Ó, desencantou, né? Conseguimos Desencantou. depois de um mês, 2 meses, sua É. agenda super lotada, né? Super Aleluia. requisitado, deu certo. Deu certo. Ô, Cris, você morou em Rio Claro por um tempo bom, né? Agora você está em Jaú? Então, Serginho, na verdade, assim, eu não nasci em Rio Claro, mas eu fui para Rio Claro, eu tinha acho que praticamente 1 ano de idade. Tá. Então, todas as minhas raízes estão em Rio Claro. Eu morei em Rio Claro até 6 anos atrás, até que eu vim para Jaú. Tá. Então, todas as minhas raízes, cresci em Rio Claro, meus amigos queridos de infância do coração, todos aí. Eu saí um pouquinho da tela porque alguém soltou fogos aqui. Hoje Rio Claro está fazendo 193 Hoje é anos. feriado, verdade, eu lembrei disso. É feriado e a Paçoquinha veio aqui. Ela está do meu Ai, lado aqui. querida, eu Daqui a... sou fã da paçoca. Não, ela é um sarro, ela é uma graça. E O... infelizmente esse ano não vai ter quermesse lá na Praça da Matriz, né? Infelizmente. Aliás, acho que é uma coisa que a gente não vai ver da maneira que a gente via a quermesse. Acho que vai demorar um pouco para a gente ver, infelizmente, né? O... Tão tradicional, né? E todo ano eu ia. Tá aí, né? Ô, Cris, você está em Jaú, né? Tô em Jaú, Serginho. Eu tô em Muito Jaú. diferente Jaú de Rio Claro ou não? Então, Jaú, ele tá bem no centro, exatamente no centro do estado de São Paulo. Então, não sei se o pessoal que está assistindo conhece Jaú. Jaú tem uma fama, na verdade, ele é polo calçadista. Então, tem um shopping aqui, mulherada, venham passear em Jaú somente com lojas de sapato. Muitas, assim, é um shopping inteiro, só com lojas de sapato. Jaú é um pouco menor do que Rio Claro. Jaú tá com, acredito que uns 140 mil habitantes, mas é uma cidade bem organizada, gostosa até de se morar. Na verdade, eu me adaptei a Jaú, né? Agora, depois de alguns anos já morando aqui, no começo eu confesso que eu estranhei um pouco, né? Culturalmente a cidade é um pouco diferente, mas agora estou totalmente adaptada e seguindo. Olha, Jaú era. Minha mãe morava em Tupã e Jaú era um caminho para Tupã. Porque Uhum, quando você sim, passava por Jaú, você pensava assim, nossa, falta acho que umas 3 horas de viagem ainda. Então é era longe bem mesmo. assim. E Era bem você assim. faz divisa?
O Jaú, eu parei já uma vez aí para Jaú. Parei já uma vez aí. Muito, muito boa cidade, hein? Parabéns. Ô, Cris, deixa eu aproveitar aqui, já que as pessoas estão entrando, e um abraço, eu repito o abraço para o meu amigo Matheus Pesotti, que 9h30, na sequência dessa live, no Instagram dele, ele recebe o Gil Biondi, que vai falar sobre música e cerveja. O Gil é sommelier de cerveja. Eu não bebo cerveja, Ah, mas acho legal o hoje, assunto. hoje eu tenho janela na escola, eu consigo assistir as lives. Vou Vai assistir. ser legal. O Gil é legal, o Matheus é legal também, muito boa, são pessoas muito boas também. Bom, Cris, deixa eu falar para você o que, que é Vai. empregabilidade. Que palavrão é esse? Nossa, cara, vamos lá. Então, assim, ó, é, antes de eu comentar, na verdade, a empregabilidade veio como tema central da nossa live, né? Mas antes Tá. de eu comentar a respeito do conceito, né, do termo empregabilidade, eu queria dar uma embasada, assim, uma fundamentada para poder chegar nesse assunto, porque, na verdade, para a gente entender o que é empregabilidade, a gente tem que entender como isso surgiu, né? Então, assim, empregabilidade é um termo que traduz, né, a capacidade que as pessoas têm de se manter empregadas ou de arrumar um novo emprego. Esse é o conceito básico de empregabilidade. É um termo que surgiu recente, né? Ele começou a aparecer aí no começo da década de 90. Então, não tem, assim, muito tempo que ele é utilizado e veio para traduzir essa ideia, né? Então, é essa capacidade que as pessoas têm ou devem ter. Então, esse acho que é o intuito da nossa live hoje, é mostrar para as pessoas como elas podem se tornar mais atrativas, né, para o mercado de trabalho, o que as empresas olham, né, nas pessoas, né, buscam aí quando elas estão contratando. Então, acho que essa é a ideia central da empregabilidade, né? Mas voltando aí um pouquinho no que eu tinha dito no começo, né, para a gente entender por que esse termo surgiu dessa forma. Então, assim, hoje a gente também tem ouvido, eu não sei se as pessoas têm ouvido falar, é que nós que estamos na área de recursos humanos, né, escutam alguns termos técnicos, alguns assuntos, né, que são bem inerentes da área, que é um termo que é a abreviação, na verdade, de 4 palavrinhas e forma a palavra VICA, né? Então, Mundo VICA. Não sei se as pessoas já ouviram falar de Mundo VICA. Sim. Então, VICA é a abreviação da palavra volatilidade. Eu tô com uma colinha aqui do lado, porque senão eu não consigo lembrar de todas as informações que eu trouxe hoje, inclusive umas quentíssimas que saíram hoje, né? O IBGE divulgou hoje a respeito do mercado de trabalho. Então, assim, é volatilidade. Então, é assim, essa ideia de que a gente está inserido em um contexto, né, em um cenário em que tudo acontece muito rápido. Então a gente dorme com uma informação, acorda com outra, né? Às vezes, aí a gente até estava conversando na live com a professora, com a doutora Bruna, né? Enfim, sobre as mudanças na legislação trabalhista, que às vezes aconteceu, né? De surgirem aí na calada da noite, na madrugada, dormimos com uma informação, acordamos com outra. Então, esse espírito, né, das coisas acontecerem muito rapidamente, né? Aí, depois do VICA, vem a questão da incerteza, né, que vem amarrada aí nessas mudanças todas. Então, se essas mudanças acontecem de uma maneira muito rápida, a gente não pode ter muita certeza do que vai vir pelo futuro. O C é de complexibilidade. A complexibilidade é a relação desse entendimento a respeito de tudo que está acontecendo, de todas essas incertezas. É muito difícil realmente a gente prever tudo isso. E o A é de. Deixa eu ver aqui. Ambiguidade. Justamente Ambiguidade. porque não existe só um caminho para a gente seguir diante, talvez, de uma mesma situação, né? Então, olha só a loucura, né, que tá esse nosso mundo agora. E assim, esse termo é um termo extremamente novo, conceitual, né, que a gente está usando agora,
Mas, se a gente pegar ao pé da letra, ele não é tão recente assim, né? Ele está totalmente ligado aí à questão da globalização, né? E aí, se a gente também pensa na ideia do surgimento da globalização, a gente vai lá atrás, na época do descobrimento, quem sabe, né? Então, assim, as grandes navegações faziam o quê? Né? Levavam informações ou artigos mesmo de um lugar para o outro, de um continente para o outro, lá usando os recursos que eles tinham, as caravelas, não é? Então aí começou a ideia da globalização e ela foi se aprimorando e foi se aperfeiçoando e deu um boom quando um carinha inventou um tal de um www ponto, né? Então Daí assim, complicou tudo. aí que o negócio ficou totalmente dinâmico, né? Ah, alguém tá falando aí do VICA, né? Ou VICA ou VUCA. VICA, na verdade, é o termo em inglês, né? E VUCA. Não, VICA é o termo Na português e verdade, VUCA na, o termo em inglês. na verdade, eu me identifiquei muito, porque eu acho que eu sou bem zica, sou volátil, sou incerto, sou complexo e sou ambíguo. Olha só que Ai, beleza. Sou Serginho! eu! Eu! Então, Serginho Vica, né? Então agora o Isso. apelido do Serginho vai ser Serginho, vai ser Vica. Então aí a gente vem essa ideia, né, do termo mundo Vica, que é bastante atual, ele está amarrado na ideia da globalização, né, que acontece aí desde os primórdios, né, desde o nosso descobrimento, e vem evoluindo e dá um boom, né, na era digital, quando surgiu aí a internet. Tá. Tá. Se a gente pensar que hoje, né, a situação que a gente vive hoje no mercado de trabalho, o que a gente está vivendo hoje? Não é o tal do home office, Sim. né? Muito. Todo mundo praticamente está trabalhando remoto, somente aqueles que infelizmente não podem mesmo, né? Então, assim, se a gente pensar que o home office ele só existe, ele só acontece porque a internet permite, né? Imagina como seria a nossa situação agora, atual, né? Do jeito que está acontecendo agora, há 20 anos atrás, quando a internet era discada, lembra que só podia entrar depois da meia-noite, porque Lembro. ou você Lembro. usava o telefone ou você usava a internet, né? E gastava, ficava caro pra caramba, fazia um barulhinho, né, de ligação quando estava discando, né? Sim. Então, assim, a internet permitiu tudo isso e realmente fez com que essa troca de informações acontecesse de uma maneira muito rápida, né? Essa volatilidade, essas mudanças, as informações, né? Tudo acontece de uma maneira muito dinâmica no mundo inteiro, né? Então a gente está aqui no Brasil e recebendo reflexo agora, numa situação atual, lá da China, né? Então, assim, você já ouviu falar na teoria do caos? Não sei se tem matemáticos, físicos e engenheiros aí assistindo a live, né? Então, Eu já assim, ouvi já. É uma bela então, teoria, por sinal, né? é, então, eu trouxe aqui, ó, uma frase que eu acho que todo mundo já ouviu falar, que é assim, ó, o bater de asas de uma borboleta num extremo do globo terrestre pode provocar uma tormenta em outro extremo, né, no espaço de tempo de semanas. Então, assim, essa teoria ela surgiu lá em 1960, na década de 60, né? É uma teoria matemática que envolve também outras áreas, física, química, biologia, economia, engenharia, enfim. Mas é exatamente o que está acontecendo hoje, gente. Um fato que aconteceu lá na China repercutiu e refletiu no mundo inteiro. Eu estou falando agora da situação da pandemia porque a gente está vivendo isso, né? Mas poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser algo lá nos Estados Unidos que influencia diretamente a Bolsa de Valores, uma descoberta, algo simples que depois que acabou viralizando, né? Então, essa tal da influência, né, que vem através da internet, muito do comportamento das pessoas. Então, tudo isso, né, a gente está interligado. E aonde que eu quero chegar com tudo isso, né? Vamos amarrar na empregabilidade, na tal da empregabilidade. Esse cenário de globalização fez com que os mercados começassem a ser muito mais competitivos, né? Então, assim,
muita informação, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas eu preciso me destacar, eu enquanto empresa. Né? Vamos focar no mercado, eu digo mercado econômico, comercial, tá? Porque tem N tipos de mercado. Mas eu, enquanto empresa, eu preciso me destacar, né? Porque eu quero clientes, né? Eu quero que o meu produto saia, né? Eu estou produzindo, eu preciso vender o meu produto, independente se é um produto material ou se eu estou oferecendo um serviço. E afunilando um pouquinho mais, esse mesmo conceito ele se aplica para as pessoas, né? Porque o mercado de trabalho, ele acabou ficando muito mais saturado de mão de obra, muito mais carregado, às vezes, até de especialistas, né? Antes, a gente sabia que a graduação era um diferencial, agora a graduação, ela não é mais o diferencial, né? É muito mais do que isso. Né? Então, as pessoas elas também tiveram que se adequar a esse cenário, né? De se adaptar, das coisas acontecerem de uma maneira muito dinâmica e de precisar se destacar no meio de tudo isso, né? Para que as empresas possam, queiram me contratar, né? Ou queiram que eu permaneça no quadro de funcionários dela e vice-versa. Porque assim, eu até falo para os meus alunos quando eu estou dando aula, que essa relação de empresa, empregado, colaborador, enfim, qualquer um dos termos está certo, viu, gente? Já ouvi dúvidas a respeito disso. Então, assim, qualquer um dos termos está certo. É como uma relação de casamento. Eu tenho que querer estar com a empresa e a empresa tem que querer estar comigo, né? Então, assim, as empresas elas também elas querem se sentir desejadas, né? Então, eu preciso atrair a melhor mão de obra, os melhores profissionais, né? Porque junto com as pessoas está o conhecimento, está a parte intelectual, né? E é isso, é o que está na cabeça das pessoas que faz com que o meu negócio se desenvolva. Então, assim, a gente tem a tecnologia aí facilitando todos esses trâmites, né? Mas as pessoas, elas são insubstituíveis, né? O pessoal está falando, ó, como a RH lida com essa volatilidade de cargos que vão sumindo e outros surgirão daqui 10 anos. Ah, isso também já está programado para responder. Quem está Mas, ô, falando? Cris, aproveitando só uma questão aqui, até tem uma outra pergunta da Thaís, eu já vou fazer já, daqui a pouco eu já vou ler essas perguntas. Você falou que tem que ser igual a um casamento, ok. Mas uma situação que nós estamos vivendo de pandemia, onde há um desespero de empresas para se manterem, há um desespero tão grande quanto, ou até maior, de pessoas se manterem no emprego, essa relação não pode sofrer uma instabilidade, uma ruptura que não tem volta também? Então, na verdade, não. As coisas, né? A gente nunca pode esquecer essa ideia da mudança. As coisas elas vão acontecendo e as pessoas elas são obrigadas, e tanto as pessoas quanto as empresas, tá, gente? Quando eu falo isso é dos dois lados, são obrigados a se adaptar, né? Então, elas vão acontecendo e estou sendo obrigada, né? Se eu quiser me manter no mercado de trabalho, se eu quiser atrair mão de obra capacitada, competente, diferenciada, né, para o meu negócio, eu tenho que me adaptar. Então, qual que é a tendência do mercado agora? É trabalhar online? Então, eu tenho todos os recursos para poder trabalhar online, os meus colaboradores sabem trabalhar online, né? Senão, o RH está muito agora focado nesse papel do preparar e acompanhar as pessoas que estão aí trabalhando no home office para que elas realmente continuem produzindo de uma maneira satisfatória, sem grandes impactos, né? Negativos, eu digo. Então, eu penso, Serginho, que é muito dessa ideia de realmente da gente flexibilizar as coisas, se adaptar, né, de acordo com o que vem acontecendo. Não vai falar, acontece e não tem retorno. Eu acredito que a única coisa que não tem retorno é essa questão mesmo da tecnologia, né? Não tem como regredir. Eu acredito, por exemplo, que a situação do home office, por todos os benefícios que ela traz, também vai ser algo que dificilmente vai ser deixado de lado, porque muitas das empresas estão percebendo quais são esses benefícios, né? As pessoas, elas
Não passam, por exemplo, todo o estresse que elas passariam normalmente para ir trabalhar no trânsito. A empresa não precisa ter um espaço muito grande para poder alocar as pessoas. As pessoas elas se sentem valorizadas pelo fato das empresas confiarem no trabalho delas mesmo à distância. Então, gera a questão da motivação, né? São várias, né, as questões. Acaba a empresa gastando até menos com água, luz, energia, cafezinho, conta de telefone, né? Só que, para que as pessoas pratiquem o home office, eu também tenho que pensar que eu devo oferecer condições, né? E nesse oferecer condições meu negócio permite, primeira coisa, meu negócio permite que os meus colaboradores trabalhem home office? Então, eu vou dar um exemplo. Eu sou professora, consigo dar aula para os meus alunos aqui de maneira remota, né? Mas e um médico? Não conseguiria trabalhar remotamente, né? Ele tem que ir lá para a empresa, né? Para o hospital, para a clínica, Então, enfim. algumas profissões vão manter a pessoa indo lá no Então, local do trabalho. Mas, por exatamente. exemplo, o Facebook já disse que mesmo depois da pandemia, todos os seus colaboradores vão trabalhar em casa. Talvez Então, isso, né? então, porque é um tipo de negócio que permite esse sistema, né? Essa forma de trabalho. Então, o negócio deles, né? E aí as redes sociais, né? Trabalhar tudo ligado aí com a área de tecnologia, permite. Então, os funcionários podem trabalhar home office. Provavelmente, aí nesse tempo em que isso está acontecendo, eles perceberam que não houve impacto negativo na produtividade deles, aí nos números deles, né, nas arrecadações e tudo mais. E, e também, né, não só números, não só dinheiro, mas pensar na satisfação dos colaboradores em poder trabalhar dessa forma. Outra coisa interessante é que nem todo mundo consegue trabalhar dessa forma, tá? Então, assim, existem pessoas que têm dificuldade, sim, e não é nem assim, porque não tem o conhecimento para saber manusear um computador ou um celular. Não, é porque tem a necessidade da interação social. Nós somos seres sociais, né? Nós nascemos dentro de uma sociedade. Então, se a gente pega. Não, primeiro que não tem como a gente se isolar totalmente. Em algum momento eu vou falar no telefone, eu vou conversar com você aqui na internet, né? Mas essa questão do contato físico, do acompanhamento muito próximo, se faz necessário para muitas pessoas, né? Pois é. Então, fora outras coisas, o home office ele exige bastante disciplina, bastante foco, né? Porque acontece muita coisa em volta da gente em casa, bastante coisa que pode chamar a atenção e tirar a gente do foco. Então, nem todo mundo tem toda essa concentração necessária, né? Mas Nem as todo pessoas mundo. não podem esquecer que, no fim das contas, elas vão ser cobradas pela produtividade da mesma maneira como se elas estivessem no escritório, E as né? pessoas vão ter que saber organizar a família e saber organizar uma boa internet também. A Com Thaís Nadruz da Almeida, ela perguntou aqui, ela fez três perguntas, eu vi que uma ela falou assim, prometo que eu não faço mais. pergunta. A gente ganha por perguntas aqui. É isso aí, Como Thaís. que, como que o VICA influencia na escolha de um candidato? Ou a Ó, VICA, né? na verdade, não é o conceito VICA que vai influenciar na escolha de um candidato, tá? O que vai influenciar na escolha de um candidato é a tal da empregabilidade. O VICA, na Tá. verdade, eu só citei para poder fundamentar a questão da empregabilidade. Então, pegando lá o fio da meada de novo, né? Então, eu falei aí do mundo VICA, falei da globalização, falei desse mercado hipercompetitivo, é essa palavra que a gente usa, né? Hipercompetitividade. Então, quando tem esse prefixo hiper, né, coisas muito grandes, então essa competitividade exacerbada, blá, blá, exacerbada entre as pessoas e entre as empresas para elas poderem se destacarem. E aí vem a questão da empregabilidade. Por quê? No meio desse furacão todo, disso tudo que está acontecendo, e agora ainda mais, porque o mercado de trabalho ele está recebendo bastante mão de obra que acabou sendo desligada das empresas agora nesse meio tempo, né? Então, quer dizer, o meu concorrente nesse sentido, né, vai aumentar minha concorrência. Então, como que eu posso me manter, né,
em evidência como que eu posso melhorar as minhas condições e me destacar no meio disso tudo, né? Talvez seja essa a ideia que ela... Não sei se eu respondi sua pergunta, mas vou continuar aqui. Você sinaliza aí, Thaís, se eu respondi sua pergunta ou não. Respondeu sim, eu acho que foi muito bem. Um abraço também, já que falei de Vika, mal compara aqui, um abraço para Vika Tartari, que está nos ouvindo aqui, está nos assistindo Bibi! também, obrigado. A Bibi aqui de Jaú. Obrigado. E um abraço para Flaviana Pena, minha amiga de Perguntados. Faz séculos que eu não vejo ela, não falo com ela. Bom, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta da Nakai, que ela fala o seguinte: mudando um pouco de assunto, porém dentro do contexto, qual sua opinião sobre banalização da profissão do profissional da área? É boa, hein? A banalização da profissão do profissional da área. Ela pergunta. Então, mas qual área? Da área de RH? Será que é isso? Não sei se ela foi específica com RH mesmo. Que ela pode estar aqui online, que ela pode complementar a pergunta dela. Se você estiver online, explica para mim se é referente à banalização dos profissionais da área de RH. Será que é isso? É porque às vezes já, conforme a gente está conversando, tinha a ver ali com o assunto, mas passou, é difícil a gente ligar de novo, né? Não, é sobre o profissional de RH mesmo. Ela está colocando aqui. Então, na verdade, como que ela chama? Soraya Nakai. Nakai Soraya. para os íntimos. Soraya, por que você acha, por que você tem essa impressão? Na verdade, assim, eu, Cris, tá, tendo atuado quase 10 anos dentro da área corporativa, tá? Hoje eu não atuo mais dentro da área corporativa, eu sou professora de RH para curso de administração e de recursos humanos. Sinto que nesse momento está havendo justamente o contrário, né? Está havendo uma valorização do profissional de recursos humanos, porque a área de RH neste momento, né, ela está sendo crucial para o desenrolar das situações dentro das empresas. Então, assim, ó, se a gente pensar que os processos dentro das empresas eles não acontecem se não houver pessoas, né? E o RH ele acabou se transformando de uma simples área, de um simples departamento, por algo estratégico que vai motivar essas pessoas, que vai desenvolver essas pessoas, que vai motivar não, né? Porque a gente se motiva, mas que vai estimular positivamente essas pessoas para que elas se motivem, vai buscar novos recursos, vai ficar atento às questões físicas, emocionais, questões trabalhistas, legislativas, porque as pessoas são a menina dos olhos da empresa, é uma visão. Agora, se a gente pensar que talvez nem todas as empresas, né, comecem, por exemplo, implementando, comecem, né, o seu negócio pela área de RH, ou não tem ainda uma visão todos esses benefícios, né, que um RH bem estruturado pode trazer para dentro da empresa, porque isso é bastante comum, viu, Serginho? As empresas menores, normalmente elas não começam implementando os setores pela área de RH. Se o RH surge, ele começa pelo departamento pessoal, às vezes é o contador que faz, e depois, se necessário, é internalizado. O processo seletivo é feito pelo dono da empresa e às vezes de uma maneira bem amadora, né? Não com todos os conhecimentos nem todos os recursos, ferramentas que a gente tem dentro da área. Então, não sei se eu respondi sua pergunta, né? Mas a gente tem esses dois pontos de vista. Se a gente pensar que nem todas as empresas valorizam esse setor, né? Não enxergam aí os benefícios, né, que acontecem quando a gente investe nas pessoas, né? Sim, então existe uma desvalorização. Agora, se a gente pensar o oposto, né? O quanto de benefício um profissional de RH, um setor de RH pode trazer para a empresa, né? Porque assim, gente, é só a gente pensar na rede que se forma. Se eu, por exemplo, faço uma boa contratação através dos meus conhecimentos de RH e, enfim, aí na área de recrutamento e seleção, eu trago um bom profissional para dentro da empresa. E através
e aí depois eu tenho que fazer a manutenção desse profissional. Não é só contratar e botar lá dentro e esquecer que ele está lá. Não, eu tenho que acompanhar ele em toda a vida dele dentro da empresa. Então, enxergar suas necessidades, seus medos, suas angústias, seus desejos, seus anseios, né, reclamações, desenvolver, né, e manter esse profissional produtivo, né? Consequentemente, o que ele vai me dar? O que ele vai dar de retorno para a empresa? Todo o seu conhecimento, ele vai abraçar a causa, a motivação dele genuína, né? A vontade genuína de trabalhar ali, né? E entregar e produzir. Então, assim, uma vez eu vi que liderança acontece quando as outras pessoas sonham o seu sonho. Isso é liderança, né? Então, assim, é mais ou menos nesse sentido. O profissional, ele tem que ser cuidadosamente acompanhado para que ele possa se manter produtivo, né? Até questões de saúde físicas, né? Integridade física, por isso que a gente tem aí as questões de saúde e segurança do trabalho, higiene do trabalho, e emocionais, né? Porque agora, nesse momento da pandemia, essa questão emocional, ela tá bem complicada, assim, para as pessoas no geral, né? Muito, E muito. aí o RH também tem esse papel de fazer esse acompanhamento e desenvolver as pessoas para que elas continuem produtivas e entregando. Então, o conhecimento que está dentro da cabecinha delas, ele só vai ser da minha empresa, né? Então, ela só vai gerar lucro, ela só vai gerar inovação. Né? Então, olha aí a questão da hipercompetitividade. Né? Então, quanto mais eu inovo, mais destacado eu fico, mais, né, melhor eu fico, enfim, apareço em Em evidência. evidência, né? Sim. Exatamente. É. Então, A nossa querida Gislaine Elísia Zeferino, ela faz um comentário na sua resposta. Não só as empresas, como o Estado também não valoriza o setor de RH, né? Então, a Gi é minha prima. A Gi é minha prima e ela foi funcionária pública por muitos anos, né? Então, Uhum. assim, Gi, hoje eu sou funcionária pública. Do Estado, inclusive. Realmente. Depende também aí do ponto de vista, né? Porque essa questão de valorização, vou ser bem sincera, Serginho, é muito pessoal, né? Sim. Porque valorização tem a ver com valores, e valores é uma questão muito pessoal, né? Então, às vezes, valorização para você é receber um bom salário. Às vezes, valorização para mim é receber um elogio. Às vezes, valorização para um outro profissional é ter plano de carreira, né? Eu também sempre comento isso com meus alunos, que depende muito da fase de vida, né, em que o profissional está. Se ele acabou de se formar, o anseio dele, a expectativa dele, né, para o mercado de trabalho é uma coisa, né? Então, ele quer tá com sangue no olho, ele quer formar currículo, quer plano de carreira, quer chegar lá no cargo de gerência, de diretoria. Então ele acaba topando, às vezes nem é o melhor salário, né? Mas ele está numa empresa que oferece plano de carreira. Aí essa pessoa ela vai crescer, vai casar, vai ter filhos, não sei, né? E o foco, prioridade dele vai mudar, né? Num momento dessa da vida, às vezes uma pessoa mais velha, o que vai contar é o salário, porque daí ela vai pagar a escola da criança, vai pagar a casa, vai pagar o carro, né? Vai ter o supermercado, o plano de saúde conta, o vale alimentação conta, né? Então, assim, muda o foco. E aí, quando a pessoa já está lá para se aposentar, o que será que vai contar? É o salário? Às vezes não é o salário, porque ela já criou os filhos, ela já está num outro momento da vida dela, já tem a casa, já tem o carro, né? O plano de carreira? Não, porque ela já está quase se aposentando, às vezes ela já atingiu o cargo que ela queria, então ela quer sossego, ela quer uma empresa com um clima bom, um chefe que não vai ser briguento, não vai querer mais passar 3 horas no trânsito para chegar no trabalho. Então, essa ideia de valorização é muito relativa, né? Então, assim, se você pensar que às vezes o que é valor para mim não é valor para você, né, é diferente, né, a gente consegue entender essa ideia de valorização. E as empresas, elas também tentam se manter antenadas nisso, né? Por isso que existem bastante ferramentas para a gente medir o grau de satisfação do colaborador ali dentro, né? E também olhando o concorrente. O que o concorrente está oferecendo diferente, né? Como que eu posso Sim. fazer para melhorar o que eu estou oferecendo para o meu colaborador? É um leque. Por isso, tipo, o RH é algo assim, que eu
eu falo, é bem complexo e completo, assim, porque tem que olhar para todos os lados. O Matheus fez uma pergunta aqui boa, que postura nas redes sociais influencia numa escolha de candidato para o emprego? Totalmente. Influencia. Por quê? Às vezes as redes sociais, eu não vou dizer que a rede social ela é definitiva para determinar a contratação de um candidato ou não, a escolha de um candidato na hora de um processo seletivo. Mas as redes sociais, elas mostram muito do que é você. Né? Então, às vezes, um comentário, uma postagem, posicionamento político, coisas que a gente talvez não possa perguntar diretamente. A gente tem formas de perguntar, né? E descobrir isso. Por que, por exemplo, eu quero saber sobre o seu posicionamento político? O que isso tem a ver com a sua questão profissional? Isso não me faz melhor profissional ou pior profissional. Não, não faz. Mas, às vezes, tem a ver com a cultura da empresa, né? E aí, quando a gente está selecionando, a gente deixa de lado, né, o que eu sou, o que eu acho que eu devo, né, o que eu gosto, o que eu não gosto, e cruzo as informações sobre o que você tem para oferecer com aquilo que a empresa quer, né? Então, a gente só fica ali na ponte, no entremeio, cruzando as informações. Então, né, o seu posicionamento político não vai, por exemplo, influenciar na sua questão profissional. Você não vai ser um profissional melhor ou pior por causa disso. Mas, às vezes, vai conflitar com a cultura da empresa, né? Então, é uma forma. A rede social serve para isso, né? Para eu saber o que você faz, por exemplo, nos seus tempos livres, né? Para saber como é o seu relacionamento social mesmo, né? Sua interação social, como é você com as outras pessoas. Tudo isso aparece nas suas redes sociais. Graças a Deus ainda estou empregado e não observar as minhas redes sociais. Que Mas olha, as redes sociais são ótimas, seria cheias de demitido, informação. seria demitido urgentemente, porque eu ponho foto da minha cabeçona, ó, tá, porco. Imagina! Contrataria você facilmente, Serginho. Opa, obrigado. Há possibilidades, então. Vamos usar parei para Jaú. A Greta Rossini colocou aqui, eu fiz um comentário de que gestão de pessoas em serviços públicos é o maior desafio dos gestores. Isso é uma grande verdade. Trabalhei numa autarquia aqui em Rio Claro e o RH tinha um papel muito, muito bom mesmo. A Thaís, ela fez uma pergunta que eu queria até fazer uma colocação junto com a dela, se ela me permitir, com relação ao próprio RH. Ela falou assim, ela escreveu assim, como o RH lida com essa volatilidade de cargos e profissões que vão sumindo e outros que surgirão daqui a 10 anos? Por que eu aproveitei essa pergunta dela? Porque no dia ontem, se não me falha a memória, a gente comemoramos, ou com ou sem aspas, mais de 90 anos da criação da finada máquina de escrever. Acabou a profissão lá de datilografia, lá, curso de datilografia, acabou. Outras, né? Acabou. E quem fez, tem boas histórias para contar. O RH, como é que ele se posiciona nessas mudanças que certamente virão aí num intervalo muito curto, o Cris? Então, é assim, Serginho. Volta lá na ideia da flexibilidade e da adaptabilidade e daquilo que o mercado exige e oferece, tá? Então, assim, Tá. da mesma forma que profissões deixaram de existir, você falou aí da datilografia, mas, por exemplo, sapateiros hoje existem tão poucos, né? Outras Sim. profissões, né, que antes estavam muito em evidência e agora não tanto, né? A gente tem que avaliar. Primeira coisa, aquilo que a empresa precisa, né? Então, aquilo que o mercado oferece e aquilo que a empresa precisa, né? Se a empresa está precisando de algo, por exemplo, que seja muito visionário, muito diferenciado, no área da tecnologia mesmo, né? Da informática, eu vou atrás de profissionais que tenham esse conhecimento ou que me ofereçam esse serviço. E aí, os profissionais, entra aí a questão da empregabilidade e até do empreendedorismo, né? Os profissionais acabam enxergando oportunidades nessas mudanças e nesses acontecimentos, né? Então, por exemplo, hoje a gente consegue ir em feiras de recursos humanos onde existem a oferta de softwares, né, específicos para a área de RH
infinitas formas, né? Há tempos atrás, enquanto a gente não tinha computador, não tinha internet, para que isso ia existir? Para que eu ia precisar disso? Né? Eu precisava da máquina de escrever. A recepcionista precisava saber datilografia. Depois ela precisou aprender digitação. Hoje nem mais. Né? Hoje o que ela precisa saber são outras coisas. Então vem muito desse dinamismo, dessa mudança do mercado. E o RH ele tem que estar antenado no que está acontecendo para trazer melhorias para a empresa, até propor melhorias, né? Então não é assim, existem duas situações. Uma é o surgimento da necessidade, né? Então, surge a necessidade, e outra é a proposta de melhorias. Então, eu posso levar propostas de melhoria para minha empresa, né? Através, enfim, inclusive das pessoas, né? Então, a gente tem que ficar muito antenado no que está acontecendo, né? No mundo afora aí, no que está vindo de novo, nos conceitos, nas ferramentas, para poder realmente melhorar o meu sistema, melhorar o meu negócio, minha forma de trabalho, o desempenho das pessoas ali dentro da empresa, para que elas entreguem mais, melhor e acompanhando o que está acontecendo no mercado, né? Porque senão a gente vai ficar defasado. Ô, Cris, a Thaís ela colocou sobre essas pesquisas, sobre as pesquisas de clima ajudam a balizar a valorização do profissional. E aí eu aproveito, além dessa pergunta dela, eu queria já que você trabalhou como gestora de RH e tem muita noção disso, as pesquisas as pessoas levam a sério ou tem algum. O pessoal aproveita para desabafar. O meu chefe é isso, o meu chefe é um FDP, tal, não sei o quê. Há algum caso curioso, sem citar CPFs aí, que você tem enfrentado na sua vida, não? Nossa, Serginho, é certo, vamos lá por partes. As pesquisas de clima ou avaliação de desempenho, né, elas existem sim, né? Isso é algo até interessante de falar, né? Por quê? Até ligado até com a questão anterior. Como as coisas elas estão acontecendo de uma maneira muito dinâmica, o RH ele tem que se preparar, né? Fazer previsão de algumas coisas, mão de obra, orçamentária, né? Então, assim, não é porque trabalha com pessoas que não envolvem dinheiro, né? A gente tem o budget de trabalho e o dinheiro que a gente pode gastar nos nossos projetos, né? E tem que estar de acordo com aquilo que a empresa está oferecendo aí, pode. E aí, essa ideia da pesquisa de clima ou da avaliação de desempenho, antes, normalmente ela acontecia meio que anualmente, algumas empresas semestralmente. Só que hoje, no cenário que está acontecendo agora, da forma que está acontecendo agora, essa é uma ferramenta que vai cair por terra. Né? Não sei se a hora que a gente estabilizar, voltar, daqui uns meses, não sei como vai ser, não possa voltar a ser aplicada. Mas como que eu vou aplicar uma avaliação para analisar o clima da empresa, a satisfação das pessoas, o desempenho delas, até o desempenho até a gente consegue, né? Entrega de serviço, né? Mas numa coisa que acontece tão rápido, porque hoje o RH, todos os processos que o RH havia planejado, ele está tendo que repensar. E repensar em um prazo muito curto de tempo. Então, antes a gente fazia planejamento para um ano, fazia planejamento para 6 meses. Olha, vai entrar um projeto daqui 6 meses para aumentar 30% a minha produção. Então, ó, eu sei que eu vou ter que contratar lá naquele período. Agora não, está tendo que ser semanal. Essa semana eu contrato, na outra eu demito. Quem fica, quem sai, né? Como que tá o desempenho dessas pessoas diariamente? Como que está sendo a satisfação, o humor, né? O lado emocional dessas pessoas semanalmente, mensalmente, né? Então, assim, hoje o papel do gestor de pessoas, independente se ele é de produção, se ele é do RH, se ele é do financeiro, o que é, o líder, né? Ele tem que ter essa capacidade, essa competência de acompanhar as pessoas, de entender de pessoas, né? Isso também é uma questão da empregabilidade, porque não é porque eu sou engenheiro que eu não tenho que entender de pessoas, né? Nós temos que ser plural dentro das empresas. É um negócio muito doido, porque eu tenho que ser capacitado naquilo que eu me formei, ou enfim, na minha área, né? Então eu tenho que ser capacitado tecnicamente, mas eu também preciso ter o lado comportamental muito bem desenvolvido e emocional enfim, de sensibilidade para entender tudo isso que está acontecendo e poder acompanhar o meu time e engajar ele a
produzir, entende? Então, é muito dinâmico. Existe sim a ferramenta, né, de pesquisa de clima, de avaliação de desempenho, elas são aplicadas, elas são usadas, os resultados eles são levados em consideração sim para melhoria do colaborador e melhoria da empresa, tá? Então, vou dar um exemplo. Tem muita gente saindo, né? A gente usa um termo, né, que chama turnover, é essa entrada e saída de pessoas. Muita gente pedindo as contas, né? Uma avaliação de clima ou de desempenho pode mostrar qual que é o furo na mangueira, né? Então, é algo que deve ser considerado sim. Só que agora, nesse momento, talvez não seja a melhor forma de se avaliar, tá? Ô, Cris, a Soraya perguntou para mim, a Nakai perguntou para mim, que honra, né? Porque a Nakai fez 998 anos que eu não falo com Olha, ela. bastante gente aparecendo na live hoje, hein, Serginho? Não, as minhas lives andam tendo grandes oportunidades aí, e agora o milagre maior, a Soraya Nakai aparecendo. A Soraya perguntou se você sabe, se você tem conhecimento de departamento pessoal. A pergunta dela é condicionada à sua resposta agora. Tenho, mas depende do que Tem. ela quer saber. Então vamos lá, vamos para a pergunta 2, então. Passamos de fase. Qual a sua opinião sobre as constantes mudanças na legislação e a nova obrigação do e-social? Tá. Então, assim, só para o pessoal entender o que é e-social. Você sabe o que é e-social, Serginho? Sei. Tá. Então, assim, Deve ser uma delícia para trabalhar com e-social. Ó, ó, eu não trabalhei com e-social, porque quando eu saí da área corporativa, o e-social ainda não tinha sido implementado. entendi. Mas tem alunos que trabalham, né? Então, assim, o e-social, para quem não sabe, é uma plataforma online do governo. Né? O governo criou essa plataforma, onde as empresas vão fomentando essa plataforma com informações burocráticas a respeito dos colaboradores. Então, meio que veio no sentido de evitar aqueles somebody loves tradicionais que as empresas davam, né, no sistema é, previdenciário ou até mesmo no próprio colaborador. Então, por exemplo, Sim, essa história de, começa a trabalhar e te registro retroativo, isso não consegue mais, né? Isso era uma forma de vantagem para a empresa que prejudicava o empregado, né? E era muito comum isso acontecer. Então, hoje, todas as informações relacionadas a guias de recolhimento, pagamento, essa parte burocrática mesmo, legislativa também, todas essas informações a empresa ela tem que mandar de uma maneira meio que até online, quase, né? Tempo real, né? No mesmo dia e muitas vezes para o governo. Então, assim, explicado o que é isso para o pessoal que não está aí no meio, a pergunta dela foi o que, que eu penso a respeito, o que, que eu acho dessas mudanças todas que estão acontecendo, é isso? sobre essas constantes mudanças na legislação e a nova obrigação do e-social. O que você acha Então, sobre? sobre o e-social, eu acho bastante válido, sim, tá? Tá. Justamente por causa dessas questões, né? As empresas, elas tiveram e elas foram obrigadas, novamente aí a palavra, se adaptar, palavra de ordem é adaptação hoje em dia, viu, Serginho? Tô. Adaptação e flexibilidade, palavra de ordem, verdade. Quem não se adapta, quem não enxerga oportunidade nas dificuldades, vai ficar para trás, né? E agora o mercado de trabalho já está naturalmente separando e peneirando as pessoas. Então, Sim. assim, as empresas, as que faziam coisas ilícitas, irregulares, né? Elas tiveram que entrar dentro do padrão aí. Lógico, foi bastante tempo para isso acontecer, foram anos, né? Então foi gradativo, né? As empresas terem que se adaptar. Eu acho que é válido nesse sentido, sim, tá? Até benéfico para o próprio trabalhador. Agora, com relação às mudanças legislativas, tá? Eu não sei se ela está falando aí da reforma trabalhista que aconteceu em 2017, se é o que está acontecendo agora, né? Esse dinamismo todo, mas enfim. Eu também acredito ser válido porque existiu essa necessidade, né? Como seria se as empresas não tivessem formas, né, de manter, inclusive, vou até citar os dados que eu trouxe aqui, ó, a respeito do mercado de trabalho, foram dados que o IBGE liberou hoje, tá? Ele falou, ó, que dentre toda a população brasileira, 84,4 milhões de trabalhadores, tá? Tem registro, tá bom?
Ok. Tá. Só que desses 84,4, 19 milhões de trabalhadores estavam afastados dos seus cargos. Né? Então, aí, por todos esses acontecimentos. Né? Então, imagina se essas empresas não tivessem condições de afastar essas pessoas e tivessem que, obrigatoriamente, demitir elas por não ter como mantê-las na folha de pagamento. Tá? E Sim. aí, ó, né? Tá falando que desses 19 milhões que estão afastados, 9,7 ficaram sem receber o salário do mês de maio. Né? Então, quer dizer, 11,5% da população brasileira, ó, ficou sem receber o mês passado. Então, quer dizer, economia, como que essas coisas vão acontecer? Né? Isso porque houve uma flexibilização. E se não tivesse havido? É. Né? O E rombo aí a poderia ser liberação maior. O PIB, liberação, desculpe, o PIB né? vai cair Liberação. 9,1%. As projeções sempre estão aumentando também, né? Então, agora, liberação do fundo de garantia também para haver um giro de dinheiro no mercado, né? Sim, sim. Eu penso que algumas condições elas são sim positivas, né? Agora, outras consequências elas vão acontecer também. Então, assim, essa situação é muito propícia, por exemplo, para amarrar as pessoas em dívidas, né? É. Empréstimos, dívidas, enfim, né? Até os empresários, né? Então, vou lá, faço empréstimo e depois vou pagar, perder de vista aí. Então, as pessoas elas vão acabar ficando amarradas um pouco nesse sentido. Mas com relação à mudança legislativa, eu achei que foi positiva. E essas medidas provisórias que estão acontecendo agora, como o próprio nome diz, são medidas provisórias. Isso não quer dizer que elas vão ser constantes, tá? Elas têm um prazo de validade e depois elas são reavaliadas. Ô, Cris, a Fernanda Friedl, acho que li certo o sobrenome Freedom. dela, Friedel. A Neide Esteves e a Greta Rossini vão no mesmo sentido te elogiando aqui, falando da live, que é muito boa. É boa Obrigada, por causa de gente. você mesmo, parabéns. Eu vou pedir uma gentileza para você, que a gente já está daqui a pouco batendo a porta dos finalmente dela. Que pena. Me Vou passou mandar uma rápido. Passou rápido. Eu vou dizer para você que os nossos advogados ligarão para Vossa Senhoria para marcarmos mais outra live. E atenção, os que estão aqui nos acompanhando, façam aí um abaixo-assinado valer, porque eu preciso de apoio para fazer essa live. A Cris ela tem uma agenda muito complicada. Cris, o que eu queria te perguntar é o que você espera do mercado de trabalho, vamos dizer, a curtíssimo prazo, talvez a minha última pergunta aqui, nesse período tão difícil que a gente tá vivendo da pandemia. Então é assim, gente, não como amarrando ao longo da nossa conversa toda, né? Não tem como a gente prever muitas coisas, né? Não somente com relação ao mercado de trabalho, como em tantas outras áreas, a longo prazo, porque isso está acontecendo de uma maneira muito dinâmica. O que a gente tem percebido é que o mercado está recebendo mais mão de obra, né? Então, quer dizer, mais pessoas aí precisando, em busca de uma recolocação, né? Então o mercado ele vai acabar ficando saturado. E aí as pessoas elas têm duas formas positivas para se trabalhar. Fica aí até uma dica. Eu acabei que não deu tempo, mas na próxima eu vou falar de todas as dicas para se manter aí o nível da empregabilidade, né? Como se manter atrativo no mercado. A gente tem algumas formas, né? Como que eu posso fazer para me manter mais atrativo? Existem algumas dicas. Então é assim, manter esse nível de empregabilidade alto, né? Então assim, gente, muito comportamento, tá? Eu posso ter 30 anos de experiência lá no meu currículo, mas se eu não tiver um bom comportamento, infelizmente eu não consigo me manter. Não vou conseguir me manter no meu emprego e nem conseguir entrar num novo emprego. É uma linha de raciocínio lógica. Se a empresa tiver que escolher entre dois funcionários hoje para poder demitir, ambos têm bons currículos, só que um é aquele funcionário que reclama, é aquele que não veste a camisa, aquele que só traz situações, problemas, e o outro é aquele que é totalmente comprometido, engajado. Com qual você acha que a empresa vai ficar, né?
Então, Pois é. a não ser que o currículo seja, assim, questão muito estratégica, mas mesmo assim, a empresa ainda pode reavaliar, tá? Então, essa questão de comportamento, né? Competências comportamentais é o foco agora. E aí, pensando nessa questão, uma é essa ideia da empregabilidade, e a outra é pensar na questão do empreendedorismo, tá, gente? Então, assim, o mercado de trabalho está saturado para empregos formais. Isso não quer dizer que as empresas não estejam contratando. Eu recebo vagas de empresas contratando aqui na região, de outros estados, enfim, da região de Campinas, aí de Rio Claro, todos os dias praticamente. Né? Então, eu sempre vejo. Né? Eu acho que não sei se é porque eu tenho o olhar mais clínico para o negócio, se elas não chegam até mim, eu sempre olho, sempre encontro. Né? Mas o mercado de trabalho estando saturado para os empregos formais, a gente pode pensar na questão do empreendedorismo, tá? Então, às vezes eu sou, sei lá, eu sou formada em administração e acabei que fui desligada. Mas eu sei fazer um brigadeiro que é fantástico. Gente, corram atrás, façam. Né? Vendam brigadeiro, é uma forma de garantir uma renda. As pessoas estão em casa, elas estão comendo, enxerguem oportunidades, né? Tentem buscar oportunidades nas coisas que estão acontecendo agora. Então, assim, loja de móveis, quanto que não deve ter vendido agora com o home office? Cadeira. Você vai no supermercado, só tem panela. Nossa, que tem de panela que as pessoas estão cozinhando, né? Então, assim, estão comendo. Né? As grandes marcas, né? Porque não sei se o pessoal sabe, mas eu também tenho uma loja. As grandes marcas, eu fico de olho aí no que está acontecendo no mercado. Então, chinelinho para ficar em casa, roupas confortáveis, né? Então, gente, vamos buscar enxergar essas oportunidades, né? Essas coisas que estão acontecendo aí no mercado, ficar de anteninha ligada. E esse espírito empreendedor, porque as pessoas confundem um pouco às vezes, é diferente de ser empresário, tá? Você ser empresário é uma coisa e ser empreendedor é outra. Você pode ser empresário e empreendedor, mas você também pode ser empreendedor sem ser empresário, né? E aí, esse espírito empreendedor é de enxergar uma oportunidade e se movimentar, né, em direção a ela. Então, isso é o empreendedorismo, esse movimento, é sair da inércia, sair só da ideia, né, e ir em busca daquilo que a gente quer. Então, gente, tá, não tenho meu trabalho formal, mas eu posso, às vezes, encontrar uma maneira de conseguir uma renda, né, de uma maneira informal. Né? Claro, claro. Por que não? Se isso não dá certo, né? Pois Então, é uma boa. Oportunidades estão aí, né? Então com para certeza. a Greta Rossini pediu para você na próxima live contar a sua história de empreendedora, então já tem convite aqui. Greta, obrigado, viu? Me ajude aí na próxima. A Gislaine Elisa Zeferino, sempre bom atualizar os nossos conhecimentos, parabéns pela live. A Lili Obrigada. Gomide, obrigado, viu, Lili? Um beijo para você. Ela está perguntando de aplicativos voltados à captação de empregos. Cris, se tiver, me mande, eu vou mandar para a nossa querida Lili, vou publicar no meu Facebook também. E Tá. eu quero te agradecer. É uma honra falar contigo, Ah, bom te eu que ver. agradeço, Serginho. Nossa, ó, é aquele negócio, né? Demorou, mas foi tão legal, eu adorei. De verdade. Que Tava bom, até um fico pouco feliz. nervosa, vou confessar, viu? Porque Por não é quê? todo dia que a gente conversa com uma pessoa tão inteligente que nem você, assim, Serginho. Opa, Verdade. ainda bem. Ó, hoje nessa live eu descobri que eu posso ser contratado e outra, segunda que eu sou um VICA também, sou Fica. volátil. Ô, Cris, um grande beijo para você, se cuide aí. Beijo. Vamos fazer acontecer essa próxima live aí, vai ser uma honra Vamos. para mim também. Obrigado, viu? Obrigada, Serginho. Tchau, gente. Obrigada por quem assistiu e pela interação, né? Faz a diferença. Um Beijo. abração para você. Outro, um beijão para você. Tchau, tchau. Tchau. Essa foi a Cris, sabia que ela ia agradar bastante, porque ela fala fácil, fala bem para Chuchu, ela conhece do assunto e ela é tão milagrosa que até a Soraya ela trouxe aqui na nossa live hoje. Muito bom. Amanhã, talvez, estou falando com o Sérgio Carnevale e talvez a gente vai fazer uma live ao estilo daquela que nós fizemos do Puxando Conversa. Quem não viu, veja, é muito bom. Quero agradecer a todos vocês. Quem sabe na sexta-feira a gente volta também com uma outra live às 8h30 da noite. É uma honra. Parabéns, Rio Claro, 193 anos de vida, história, alegria. A gente vai se falando aí. Um grande abraço. Tchau, tchau.